Querido amigo, querida amiga, que Jesus nos abençoe e nos proteja. Continuando o estudo da obra Em Torno do Mestre, de Vinícius, pseudônimo de Pedro de Camargo, este importante trabalhador espírita, encarnado no fins do século XIX, meados do século XX, no estado de São Paulo, vamos agora ver o capítulo denominado Felicidade. Felicidade, aquela questão, aquele assunto, aquele tema que permeia praticamente todas as nossas conversas, envolve todos os nossos pensamentos e, por extensão, está em tudo quanto a gente busca e faz. Toda criatura quer ser feliz e tem o direito de ser feliz. Com reflexões oportunas, sempre permeadas com o Evangelho de Jesus, o enriquecimento que a doutrina espírita nos dá, Vinícius faz com que a gente localize o ponto adequado onde a felicidade deve se situar. Com isso, ele faz com que a gente retire o que nós considerávamos como ponto fundamental para sermos felizes. Não é que a gente diga, não, isso não serve para me fazer feliz. Tudo nos serve, mas é preciso reconhecer que nós não podemos nos tornar escravos e fazer daquilo que nos serve nossos senhores. Não podeis servir a Deus e a Mamon. É o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. E em seguida, no capítulo 17, nós já temos os sede perfeitos. Então, este caminhar da criatura, desmaterializando-se cada vez mais no sentido de desapegar da matéria, não aquela renúncia de despedida, aquele ascetismo de que tudo material, tudo carnal é pecado, mas o uso devido, o uso sábio, o uso adequado, para que esse uso fruto se torne motivo de felicidade, e não elementos causais do sofrimento. Falar de felicidade é falar também de apego, falar de desejo, falar de prazer, mas também de gratidão, de contentamento, de satisfação e insatisfação. Por isso, Vinícius começa dizendo, existe a felicidade? Ele pergunta se existe. Será ficção ou realidade? Se não existe, por que tem sido essa a aspiração de todas as gerações através dos séculos e os milênios? Porque quando um povo antigo, milhares de anos antes de Jesus vir à Terra, na região de Israel, ali na região palestina, povos já guerreavam, se matavam, digladiavam, e sempre aquele que ansiava vencer pensava que a vitória significava a felicidade de seu povo, que seu reino podia continuar existindo por mais tempo, sem risco de ameaças, cultivando a terra, criando animais, desenvolvendo o progresso, ali no início, no primórdio da civilização. E que seria, senão, esse progresso, essa segurança coletiva, do que a felicidade que a gente tanto fala? É claro que no caminhar do tempo, milhares de anos se passaram. As guerras, infelizmente, continuam sangrentas, com novas tecnologias. E a felicidade aí, como questão aberta, a ser respondida às vezes errada, às vezes corretamente, mas quase sempre parcialmente, se não formos no Evangelho encontrar a sua base, o seu alicerce, o seu sedimento. Já não seria tempo de o homem desiludir-se e falar, não, esse negócio de felicidade é bobagem, isso não existe, não dá para ser feliz nessa terra? Se existe,
porém, por que não a encontram os que a buscam com tanto empenho? E aqui ele nos apresenta um poeta. Segundo as nossas pesquisas, foi o poeta Vicente Carvalho quem disse esse verso muito interessante, uma verdadeira reflexão filosófica. A felicidade está onde nós a pomos, e nunca pomos onde nós estamos. Por viver o futuro antecipadamente, não zelamos de forma adequada do presente. Por ficarmos presos ao passado, no que poderíamos ter feito diferente ou não deveríamos ter feito, também não aproveitamos o presente como oportunidade de correção, de alteração, de adequação a novos hábitos. E assim não estamos nem no futuro, nem no passado, porque fogem do nosso alcance qualquer critério de alteração, como acabamos perdendo a única oportunidade, que é o presente. E com isso, por descuidarmos do tempo, achamos que somos infelizes. E na verdade o que acontece é que estamos depositando a felicidade, o nosso sonho de sermos felizes, naquilo que está para além das nossas forças. E consideremos aqui essas forças a nossa inteligência, o nosso discernimento, a nossa lucidez, a nossa consciência. Esta atenção plena de sermos o que somos onde estivermos. E assim não haverá erro. Pelo menos não tantos quanto acontecem conosco. Eis a questão. A felicidade é um fato, desde que a procuremos onde realmente ela está. E onde ela está? Em nós mesmos. Em nós mesmos. Logo, colocá-la em algo que não seja nós mesmos só pode ser ilusão. Vejam que nas entrelinhas ele diz para nós que a felicidade é um fato, se buscarmos ela no local correto, que é em nós mesmos. Se a felicidade é um fato em nós mesmos, quer dizer que fora de nós, ela deixa de ser um fato. Ela passa a ser um ponto de vista falseado, uma ilusão, uma fantasia. E isso mais cedo ou mais tarde, por mais que pareça que o prazer é atendido, que surja dele a satisfação, que a gente sofra ali aquela descarga de dopamina e fique em boa sensação por algum tempo, logo passa. E quando passa, com um pouquinho de atenção a gente diz, não era felicidade. Era prazer, era euforia, era uma alegria momentânea, era um bem-estar. Mas se passou, não é ainda tão sério, tão grave, tão fundamental a ponto de dizermos felicidade. Estávamos talvez pensando que éramos felizes, mas estávamos, não éramos, porque senão continuaríamos sendo. E se passou o momento, passou a experiência, passou a situação, passou também toda aquela carga emocional, sentimental, o que sentimos de bom, não dá para dizer que aquilo nos faz feliz. Jesus, e essa fala dele acontece tanto em Mateus quanto em Lucas, em Mateus versículo 21 do capítulo 6, em Lucas versículo 34 do capítulo 12, diz assim: onde estiver o seu tesouro, aí estará teu coração. Onde estiver o seu tesouro, aí estará teu coração. Se esse tesouro que a gente costuma tanto depositar nas demais pessoas e por isso a gente se frustra, vai para além das expectativas e com isso decepciona-se, como todos se frustram com a gente, se decepcionam, pode ser, nos bens materiais, e ali como é matéria, a matéria perece, se transforma, acaba se destruindo, e naquela destruição destrói também todo o nosso sonho, todo o nosso projeto, todo
o nosso desejo de que o futuro fosse melhor, fazendo esta mudança do exterior para o interior, aí reconheceríamos tesouro e coração no mesmo patamar. Mas agora um amor à verdade, um amor à coisa verdadeira, ao que é correto, ao que é adequado, no sentido de que aquilo não vai perecer, não vai passar, não vai nos iludir, não vai nos decepcionar. Porque também é Jesus quem diz: onde estiver o seu tesouro, aí estará teu coração. E Jesus não faz promessas, ele diz verdades. Ele nos aponta com lucidez o que um espírito puro já conseguiu, por toda a sua vivência, desenvolver, discernir, vivenciar. Segue Vinícius. O desapontamento de muitos com relação à felicidade, desapontamento que tem gerado incredulidade e pessimismo, origina-se de a terem procurado no exterior. Isso costuma acontecer com a fé, com as práticas religiosas, em que a pessoa em determinada religião, ao chegar naquela casa religiosa, naquele templo, mistura o movimento com a doutrina, qualquer religião que seja, e por não reconhecer toda a beleza e perfeição que a doutrina traz nas pessoas que a professam, se frustra amargamente e dali se afasta. Talvez busque outras alternativas, outras opções, vai conhecer, procurar outras crenças, ou mesmo dentro daquela crença vai em outros templos, outras casas. Mas é aquele ditado popular: o problema muda de endereço, mas não muda de nome. E quando chegar ali, o elemento humano vai estar ali também. E como a Terra, em geral, no todo, é um mundo de provas e expiações, vamos encontrar ali pessoas que, como nós também estamos na mesma morada planetária, passando por provas e por expiações. Provas e expiações essas que nem sempre a gente sabe que está resgatando, nem sempre resgata da maneira adequada, sem murmurar, submissa à vontade divina. Provas que não acertamos de primeira, precisamos repetir. Misturar o elemento humano com a revelação divina é, em qualquer profissão de fé, se decepcionar. E essa decepção esfria o nosso contato com o alto, esquecendo-se de que o reino de Deus está dentro de vós. Embora isso não seja motivo para não nos socializarmos, para não encontrarmos a dor do outro à nossa frente e compartilharmos dos recursos que a divindade já nos deu em prol do benefício daqueles que convivermos. Não. Isso não é motivo para a gente se isolar. Considerar que o reino de Deus está dentro de nós é justamente o convite ao contrário, ao esparramar este reino para aqueles que também querem dele conhecer e bebermos naqueles que estão o distribuindo porque o entendem melhor, para que juntos sigamos felizes. É como dizemos em Minas, é perto dos bons que a gente fica melhor. A gente vai melhorando, porque a gente vai sintonizando com novas faixas. Faixas mais elevadas, degrauzinho a degrauzinho, mas que porque é degrau a mais do que aquele que nós estávamos, já nos felicita, já nos enriquece, já nos melhora. E aí então a gente tem a capacidade de ver que, como sou imperfeito, há imperfeição por toda parte. Não posso esperar obra perfeita de seres imperfeitos. Mas se juntos nós somarmos, agregarmos as forças que já temos desenvolvido para o bem, faremos muito mais. Desenvolveremos com maior rapidez e produziremos um foco em que todos estarão concentrados para um bem comum. A regeneração então terá chegado no coração de cada um, como também na sociedade em geral. Mas é preciso começar. E começamos dentro de nós, partindo do nosso lar, na localidade em que nós estamos, e alcançando então
o mundo como um todo. O desapontamento, repetimos, de muitos com relação à felicidade, desapontamento que tem gerado incredulidade e pessimismo, origina-se de a terem procurado no exterior. Onde ela não está, origina-se ainda de a suporem dependendo de condições e circunstâncias externas, quando todo o seu segredo está em nosso foro íntimo, no labirinto dos refolhos de nosso ser. Não é muito estranho se nós formos a um local de fé e nos afastarmos dele, porque ali achamos que não há a devida pureza. Talvez ali não estaremos vendo o mal onde ele não existe. É claro que cada caso é um caso, cada situação merece a devida análise. Mas o excesso de pureza, ele não é virtude. O puritanismo, ele é uma imperfeição também. O excesso de qualquer virtude faz com que a virtude deixe de sê-la e passe a ser ainda um vício, tanto a sua falta quanto o seu excesso. A falta de pureza denota ainda que não foi conquistada a virtude da pureza, mas o excesso dela também. E por ver pecado por toda parte, o erro atravessado nas imperfeições que cada um carrega, talvez perdemos a consideração de que aquele ser que está ali, que pode ser um de nós, ele é falho, ele tropeça. Mas quantos conflitos ele carrega? Porque quantos eu carrego por dentro? Quantas dores, quantos desafios? O que aquele local representa para ele? Senão ele não estaria ali. Mas é aquele que há dentro do seu coração intenções escusas, atrapalhadas, que seu modo de agir não é ainda compatível com o que o Evangelho prega, e exterior e interior não se comunicam. Aí é a justiça divina que entra em ação, e não nós como justiceiros. Agir dessa forma traz não só infelicidade para nós, como seremos elemento causador de sofrimento na vida daqueles que passarem pelo nosso caminho. E quem causa sofrimento não constrói felicidade. Não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. O foro íntimo, ele termina aqui esse parágrafo falando a respeito do labirinto dos refolhos do nosso ser. Então, buscando aqui uma analogia com uma cena mitológica dos gregos, o Evangelho é para nós o fio da Ariadne. A Ariadne, que tinha ali uma relação com Teseu, dá a ele um novelo para que, ao entrar no labirinto do Minotauro, ele por onde passar leve desenrolando aquele novelo para saber depois por onde sair. Vai seguindo então o novelo até encontrar a porta de saída. O Evangelho faz o mesmo conosco, faz com que a gente faça esse movimento íntimo, analise os refolhos da nossa alma e veja por que tanto motivo de infelicidade. Se procede, se não procede. E como este fio que faz com que a gente não se perca lá nas profundezas de nós mesmos, a gente possa depois ir voltando à tona e subindo a superfície de novo e voltando a ver a luz. É não ter medo de ir à profundidade de si, porque sabe que de mãos dadas ao Evangelho nós conseguiremos entender a profundeza, trabalharemos onde merece ação e voltaremos para a relação, para o mundo exterior, com agora mais maturidade, de forma mais adulta, exercendo os papéis que a vida nos pede exercer de jeito mais sensato, com bom senso. Felicidade é coisa séria. Na questão 957, porque falamos em desapontamento aqui, Vinícius cita, nós precisamos lembrar que desapontamento é uma palavra central da resposta da questão 957 de O Livro dos Espíritos. É uma parte em que o Livro dos Espíritos aborda a respeito do suicídio. E ali Kardec pergunta,
perdão, aos benfeitores. Quais, em geral, com relação ao estudo do espírito, ao estado do espírito, as consequências do suicídio? Quais, em geral, com relação ao estado do espírito, as consequências do suicídio? E os espíritos então respondem: muito diversas são as consequências do suicídio. Não apenas determinadas. E, em todos os casos, correspondem sempre às causas que o produziram. Então, cada caso é um caso, tudo tem que ser analisado e será analisado pela sabedoria divina, atenuantes, agravantes, enfim, tudo aquilo que foge do nosso discernimento no momento atual. Mas eles terminam a resposta dizendo o seguinte: há, porém, uma consequência a que o suicida não pode escapar, que é o desapontamento. A felicidade ela vem sendo discutida pelos filósofos desde que temos os inícios da civilização. Seja nas crenças religiosas, seja ali no modo de pensar com a filosofia, este amor à sabedoria, seja a própria ciência, todas as vertentes do conhecimento humano buscam a felicidade, o caminho para ela, um jeito que ela se torne imperdível, enfim. Mas ao falarmos a respeito de desapontamento, por esta questão 957, a gente lembra que Blaise Pascal, ainda em vida, parafraseando ele, é claro, disse que até aqueles que se matam, até aqueles que vão pela via do extermínio, o que estão buscando na verdade mesmo é serem felizes. Blaise Pascal, nós sabemos que foi um dos espíritos colaboradores na codificação espírita, então ele tem autoridade naquilo que ele fala, foi um grande homem desde encarnado na Terra, enquanto Blaise Pascal, com certeza com uma bagagem encarnatória muito rica. E o que ele diz de fato é uma verdade muito grande, porque o ser, quando ele se mutila, quando ele se maltrata, ele se machuca, para além daquela dor, ele está buscando uma felicidade, ele só não sabe como. Talvez ali um pedido de socorro para ser liberado das trevas interiores, das influências perniciosas, e encontrar então, enfim, cor e luz nos seus dias na terra, mais ânimo nos seus passos, mais esperança na sua caminhada. E o que é para nós senão ânimo, disposição, esperança, otimismo, do que tijolinhos construtores do edifício da felicidade? Pensemos nisso. O problema da felicidade, diz Vinícius, é de natureza espiritual. Circunscrito à esfera puramente material, jamais o homem o resolverá. Pelo contrário, nós sabemos que se limitarmos a felicidade ao materialismo, nos tornaremos como os saduceus, nos tornaremos como aqueles materialistas desde os inícios no subcontinente indiano, há milhares de anos, ou mesmo na Grécia, em que, voltados para o hedonismo, para os prazeres que a matéria nos oferece, nos limitaremos somente a isso e a nada mais. E, como a carne dá prazer, a carne oferece a dor também. O anseio de felicidade que todos sentimos vem do espírito. São protestos de uma voz interior. O anseio de felicidade que todos sentimos vem do espírito. São protestos de uma voz interior. O espírito, ele quer ser feliz. Cada um de nós por dentro há uma voz que clama, que quer ser feliz, que sabe que tem direito de ser feliz. Toda criatura tem direito a ser feliz, tem direito a amar e ser amada. O amor, essa força construtora e mantenedora do universo, ela deve sim ser recebida com as maiores alegrias e glórias dentro do nosso ser, para que em nós encontre morada e seja multiplicada e espargida por todos os ambientes em que nós penetrarmos. Onde fizermos parte, que a gente leve um pouquinho de amor. Talvez o dia não está tão bom, foi mais difícil do que a gente pensava,
mas um sorriso, um silêncio, e já vai ser uma caridade fundamentada no amor. O erro nosso está em querermos atender a esses pedidos, a esses reclamos, por meio das sensações da carne e da gratificação dos sentidos. Atrelar a busca da felicidade aos 5 sentidos, ao paladar, ao olfato, à audição, à visão, ao tato, enfim, é limitar demais aquilo que é de cunho espiritual. Isso é somente a satisfação efêmera, temporária dos prazeres. É mesmo um jogo orgânico que sabe que, passado o momento, vai necessitar de novo e cada vez mais, talvez até de uma carga maior. Daí a insaciabilidade, daí a eterna ilusão. O fracasso vem da maneira como pretendemos acudir ao clamor do espírito. Ao rufiar das asas, respondemos com escavar de patas. O espírito pede para subir, para progredir, para evoluir, para melhorar. E muitas vezes a força da matéria nos impõe mantermos onde estamos, ou talvez até baixar um pouquinho a mais. A ideia de felicidade é tão real como a da imortalidade. Aquela, porém, como esta, diz respeito à alma, não ao corpo. Quando olharmos, então, a felicidade pelo ângulo espiritual da vida, aí a vemos por um panorama totalmente novo e muito diferente. Será que o que faz o corpo feliz faz também a alma feliz? O espírito entende felicidade do mesmo modo que o corpo entende? Os desencarnados muitas vezes nos ensinam um modo novo de ver a vida que nos traz uma plenitude, não é claro integral, que ainda é inacessível, mas uma plenitude relativa que nos possibilite seguirmos adiante, felizes com o que somos e o que temos. Desenvolvendo mesmo uma gratidão muito genuína e muito nobre, pelo ar que nós respiramos, pelos nossos olhos, pelos nossos ouvidos, pela nossa família, por cada pessoa que cruza o nosso caminho, pelo pão que chega diário à nossa mesa, fruto do suor do nosso trabalho, pelas perspectivas de evolução que todos temos, já que o futuro está aberto a todos, como diz a codificação. Enfim, tanta coisa para agradecer. E focalizando nos motivos de agradecimento, aí está o pontapé inicial para vermos o quanto somos felizes. Talvez a gente só não saiba. É um ledo engano depositar a felicidade naquilo que ainda eu não tenho, que eu desejo, que eu quero, que eu sonho, que eu acho que eu preciso e talvez eu nem necessite. Porque tendo aquilo nas mãos, vai ser mais motivo para a minha queda do que para a minha ascensão. Mas somente quando eu tiver aquilo em mãos, eu poderei dizer, eu serei feliz. E isso não acontece com a gente desde criança. A criança sonha em ter determinado brinquedo no Natal ou no aniversário e chega a data especial, ela ganha. Então ela fica feliz, ela se regozija, ela fica muito alegre, ela brinca, ela ri, ela se diverte, fica até tarde da noite curtindo o brinquedo. No dia seguinte, talvez brinca mais um pouco, no terceiro dia, já nem tanto, no quarto, quinto já perde a graça. E porque perdeu a graça com aquele objeto, já vai sentindo, já vai chegando um novo sonho, um novo brinquedo para o próximo aniversário, para o próximo Natal. Desde crianças, então, aquele ciclo repetitivo, nocivo, surgindo em desejar, tendo, usufruir, usufruindo, desgostar e desgostando, passar a um novo desejo. E até quando isso? Que não nos acende, que não nos melhora, que não nos eleva. Logo é o corpo.
Mais pede a alma. Ao espírito, diz Vinícius, cumpre alcançar a felicidade que está como a imortalidade em si mesmo, na trama da própria vida. Dessa vida que não começa no berço, nem termina no túmulo. Então, Emmanuel, num livro psicografado pelo Chico, chamado Livro de Respostas, ele tem um capítulo muito interessante chamado O Estudo da Felicidade, que praticamente são só 4 frases. E ali Emmanuel diz assim, de uma maneira muito resumida, mas essas frases, resumos, são verdadeiras sínteses para a meditação profunda. A felicidade real é uma casa que se constrói por dentro da própria alma. Porque geralmente a gente pensa a casa construída por fora e a gente que fica dentro dela. E não. Emmanuel aqui coloca a felicidade como uma casa construída dentro de nós. Os bens que espalhe são os materiais para semelhante construção. Os bens que nós espalhamos são os materiais para a construção. Mais outro movimento diferente do usual. Não é o bem que a gente ajunta, é o bem que a gente espalha que constrói a casa que está no nosso interior. Sabes que o tempo é comparável ao rio que não se interrompe, seguindo sempre. Muito estranho que a criatura se decida a levantar a sua própria moradia por cima de uma ponte. Esse final realmente é uma conclusão fantástica da análise que ele faz desde o início. Muito estranho que a criatura se decida a levantar a sua própria moradia por cima de uma ponte. Ninguém em sã consciência vai levantar uma moradia em cima de uma ponte. Uma ponte é um ambiente de fluxo contínuo de carros, de pedestres. Por debaixo ali nós temos movimentos perigosos de água passando. Ninguém sonha em fazer uma casa em cima de uma ponte. Infelizmente, quantas vezes pessoas morando debaixo da ponte. Infelizmente, ainda hoje, no nosso tempo. E aqui ele diz por cima, mais difícil ainda, naquela transação permanente e nós ali. Então há o local certo, para a coisa certa, do jeito certo, no momento adequado, dentro de nós. Segue Vinícius, a felicidade neste mundo onde tudo é relativo não exclui o sofrimento. Mesmo na dor, a felicidade legítima permanece atuando como lenitivo. Aqui um contraponto muito interessante, muito oportuno, já que a visão materialista da felicidade é que ela seja o contrário da dor. É impossível ser feliz e conviver com a dor ao mesmo tempo. Mas é a confusão que ainda fazemos com o prazer. É claro que não dá para sentir dor e prazer ao mesmo tempo. Seria um adoecimento mental, uma coisa muito mórbida, anormal para os padrões de um espírito que quer ser lúcido e cada vez mais lúcido. Mas quando ele diz aqui que mesmo na dor a felicidade legítima permanece atuando como lenitivo, ou seja, como algo calmante, que suaviza, que traz alívio, que traz consolação, é porque aquele estado feliz do espírito é uma felicidade de bem-aventurança. Bem-aventurados, ou seja, felizes os que. Bem-aventurado porque entende o momento que ele está passando e por isso não o refuga, não rejeita, não nega. Tenha consciência de que aquela dor serve de lição para algo. O resgate de algo no passado, ou um passo à frente no caminho, ou seja, uma prova. E com isso ele suporta feliz, ele passa feliz. Consciente de que afastar a felicidade do testemunho que está passando é complicar mais ainda a questão. É confundir o processo, é perder a oportunidade da lição. Dá para ser feliz enquanto a gente passa pelos desafios
dolorosos da vida. E isso não é uma cobrança de performance, não é uma questão exterior em que a gente chore por dentro e sorria por fora. Não é algo que escamoteie as verdadeiras emoções, o verdadeiro sentimento. Mas reconhecer que quantas vezes, em quantas vidas, já tentamos a mesma receita repetidamente. Chega a dor, o humor altera, vem com ele a tristeza, a angústia, a aflição, a preocupação. Quem imagina ainda ser uma coisa muito estranha pensar na felicidade nessas horas, talvez tentando, vai ficar surpreso que talvez tenha a beleza de perceber a dor indo embora mais rápido. O tormento é superado mais fácil. A conexão com o alto é reforçada. E os benfeitores continuam conseguindo achar acesso a nós. Felicidade. Por estarmos amparados, por estarmos protegidos, por saber que após a cada noite o dia raia, chega sempre o clarão de um novo dia. Felicidade absoluta, de fato, não existe na Terra, não é possível ser aquele indivíduo que diz eu sou a pessoa mais feliz do universo, sabendo que há pessoas muito próximas de nós passando fome, passando necessidades básicas, ou com problemas muito sérios que com um auxílio a mais seriam apaziguados, seriam amainados. Desde que, é claro, essas pessoas se permitam também ser auxiliadas. É o que nos remete à questão 922 de O Livro dos Espíritos. A medida de felicidade comum a todos os homens, ou seja, se é comum, é possível de ser alcançada por todos, é, na vida material, a posse do que é necessário. Que sabedoria, que beleza da codificação kardeciana. Os Espíritos mostrando para nós que o apego é raiz do sofrimento. O desapego, a renúncia, nos liberta, nos progride, nos faz felizes. Nada mais do que o necessário. O que é necessário para mim? O que passa a ser supérfluo, inútil, fútil? Sempre essa análise em tudo quanto a gente almeja ou que a gente já tem no dia a dia. Até para a gente se tornar uma pessoa mais simples, embora sejam tempos complicados. E se a gente for na caminhada da complicação, a alma adoece. E além da posse do que é necessário na vida material, na vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. É claro que isso demanda de nós muito esforço, muita repetição em sustentar hábitos novos, mas a consciência tranquila, ela vai surgindo do reto proceder, do como eu devo me comportar em relação ao outro. Devo? Não devo? Como dizia Kardec, na dúvida, abstente. E a fé no futuro. Nós nunca podemos perder a fé. Perder a fé no amanhã, a fé em Deus, a fé em nós mesmos, a fé na humanidade. O ser humano não pode perder a fé na humanidade. Ele acha que pode e tem esse direito, mas logo, logo ele percebe que não faz sentido perder a fé. É inevitável a nossa caminhada para o melhor, para a perfeição. Em 1938, Emmanuel já dizia, no livro que conta a história do nosso planeta pela ótica espiritual, A Caminho da Luz, se naquele tempo do pré-Segunda Guerra Mundial ele ainda insistia em chamar o caminho de caminho da luz, ou a caminho da luz, a nossa meta, imaginemos agora, o tempo caminhando para frente, não vamos estagnarmos. Parar sem o Cristo é dar passos para trás. Não podemos. De outra sorte,
Sofrer durante certo tempo e ver-se depois livre do sofrimento já não será felicidade? A dor que vem e que passa, a tristeza que vai diminuindo, uma perda que também é comum em outras pessoas. Será que eu sou o único que passei por isso, que estou passando por isso? Não há mais alguém que já tenha passado o que esteja passando? Possivelmente há. E ainda que não seja a mesma coisa, a mesma pessoa, o mesmo momento, o mesmo entendimento, será que não tem alguém que, superado este clima espiritual, não possa me ensinar? Acima de tudo, o Evangelho. É ensino do início ao fim, na meditação, é claro, dele, na vivência dos postulados cristãos, mas também na palavra dos benfeitores e de tudo que a gente pode encontrar no ombro amigo, naquela palavra que alcança o nosso coração e diz: força, foco, fé. Isso também passa, como a gente conhece bem a história. O doente que recupera a saúde e o prisioneiro que alcança a liberdade já não se sentem por isso felizes? Não são os espíritos mesmos que dizem que quando nós voltamos ao plano espiritual é uma festa, a alma que volta e reencontra seus entes queridos, que em nível de comparação o triste mesmo é voltar à Terra, é o nascer e não o desencarnar? A saudade que nos crucifica, que nos crucia, não se transforma em gozo quando novamente sentimos palpitar bem junto ao nosso coração amado? Não é bom sofrer para gozar, para se satisfazer, para ser feliz, para aproveitar? É assim que muitas vezes a felicidade surge da própria dor. Ela surge como consequência da superação da dor. Como o sol surge consequência da noite que termina, a liberdade surge após a prisão, a saúde surge após a doença, a reconciliação surge após o tempo de desafeto, de inimizade, de guerra. É assim que, muitas vezes, a felicidade surge da própria dor, como a aurora irrompe da noite caliginosa, ou seja, da noite muito escura, sem luz. O descanso é um prazer após o trabalho. Sem este, que significação tem aquele? Só trabalhar? Onde o repouso? Onde a pausa merecida? A cada trabalhador é digno o seu sustento. Assim a felicidade. Ela representa o fruto de muitos labores, de muitas porfias, de muitas lutas, acuradas lutas. Vencer é alcançar a felicidade. Vencer a si mesmo. Totalmente diferente daquele rico insensato, segundo a parábola, que disse para si mesmo: alma, tem em depósito muitos bens por muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Aquele escutou naquela noite: homem, louco, insensato, essa noite pedirão a sua alma. Porque ele estava ali descansando de um trabalho que não era ele que tinha feito, comendo e bebendo sozinho, sem partilhar com ninguém. Como festejar? Como folgar? Impossível. Somente no egoísmo. Podemos, acaso, conceber vitórias sem refregas, sem lutas? Quanto mais árdua é a peleja, maior será a vitória. Tenhamos a certeza disso. Mais saborosos os seus frutos, mais virentes, ou seja, mais verdes os seus louros. Mais merecida toda a honra pelas conquistas alcançadas. Para a felicidade, fomos todos criados. Quero que o meu gozo esteja em vós e que o vosso gozo seja completo. Aqui é ele citando João 15, versículo 11. As graças divinas estão em nós, mas não as percebemos. A vida animalizada que levamos ofusca o brilho da luz íntima que somos nós mesmos. Vivemos como perdidos, insulados, ignorando-os a nós próprios. E aqui nós temos um destaque, talvez parte central do texto que a gente vem analisando. Encontrarmos-nos e nos reconhecermos como realmente somos.
Eis a felicidade. Encontrarmos-nos e nos reconhecermos como realmente somos. Eis a felicidade. Fugirmos da espiritualidade é fugirmos de nós mesmos. Ele vai continuando, falando a respeito da alegria de viver, que é uma consequência natural de um certo estado de alma, e significa viver profundamente. Lembra-nos que Jesus disse no Evangelho de João: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E que o caminho que conduz à felicidade, resolvendo os problemas da vida, ele é estreito. Pela visão do Espírito, ele é estreito. A porta larga é a das satisfações materiais. Mas estreito, lembra Vinícius, não é uma coisa para nos assustar. Estreito não significa escuro e nem sombrio, não tem nada a ver. Estreito, no caso, só quer dizer difícil. Não é fácil. O que vem fácil vai embora fácil. Uma vitória de uma conquista fácil não tem muito valor. Mas nada lúgubre, ou seja, nada triste no sentido de funeral, de morte. A alegria de viver nasce do otimismo. O otimismo nasce da fé. Sem fé, ninguém pode ser feliz. Sem fé e sem amor, não há felicidade. Finaliza ele então, mais para frente, após falar a respeito da autoeducação, lembrando as palavras de Leon Denis, quando, trabalhando o caminho reto, no seu livro Depois da Morte, nos lembra a respeito da educação da alma. Educarmos a alma para a felicidade aqui neste contexto. Como a educação da alma é o senso da vida, importa resumir seus preceitos em palavras. Aumentar tudo quanto for intelectual e elevado. Aumentar tudo quanto for intelectual e elevado. Lutar, combater, sofrer pelo bem dos homens e dos mundos. Iniciar seus semelhantes nos esplendores de verdadeiro e do belo. Amar a verdade e a justiça, praticar para com todos a caridade e a benevolência, tal é o segredo da felicidade. Tal é o dever. Tal é a religião que o Cristo legou à humanidade. Enfim, querido amigo, querida amiga, nós vamos percebendo então que as virtudes são as servas, como diz Vinícius, as servas da felicidade. Com a fusão das nossas conquistas espirituais, nós vamos nos tornando mais felizes. E essa felicidade, então, acaba modificando o nosso campo energético, a nossa atmosfera espiritual, a nossa psicosfera, como chama André Luiz, e se tornando a nossa verdadeira identidade. Onde estivermos, vai conosco aquilo que nós somos e conseguimos transmitir. E que seja sempre gestos felizes da nossa parte. Jesus nos abençoe, muita paz.